Os puritanos, como a gente já disse tantas vezes, lidaram com um mundo muito mais difícil que o nosso e expressaram o Evangelho de uma maneira que, em quantidade, profundidade, é inigualável. Não é? Se nós olharmos para as outras gerações, infelizmente, muitas pessoas hoje começam a ter cada vez mais contato como Deus usou esses homens. E o que elas querem copiar, eu estava até outro dia falando isso lá em São Paulo, elas querem copiar os homens do século XVI e não a riqueza infinita da palavra de Deus que fluiu daqueles corações. Eu estava esses dias lendo um sermão do Spurgeon, em que ele falou algo, na hora eu até chamei o Tomás para falar com ele a respeito disso, algo que é tão evidente, né? Mas que eu nunca tinha pensado com naqueles termos que Spurgeon está colocando ali. Spurgeon está falando sobre a grandiosidade, a beleza de Cristo, mas ele diz, olha, cada homem carrega... Jesus foi alguém totalmente separado do pecado, de tal maneira, e de toda a sua cultura, que não há nada nele que expresse as características daquela cultura, de tal maneira que em todos os homens de Deus você vê neles alguns traços peculiares do pecado da sua geração. Então, se você olhar para Lutero, você vai ver traços do pecado da sua geração que Lutero não conseguia ver tão adequadamente e que de alguma maneira se reproduzia nele. E se você olhar para Calvino, mesma época de Lutero, né? Século XVI, se você olhar para Agostinho, não é? No século IV, você vai ver, não é? Pecados característicos daquela cultura que acabavam transparecendo, e você, séculos depois, você pensa, caramba, não é? Como ele não percebeu aquilo? E isso é assim todos os séculos. Ou seja, nenhum de nós é como o incontaminado Cordeiro de Deus, que viveu no meio de uma cultura, como todas as culturas de todos os séculos, corrompida, e nada nunca esteve nele, nada daquela cultura, nada do pensamento sempre centrado no homem, da maneira que aquela cultura expressava, e nenhum dos pecados peculiares daquela época. E se você julgar à luz de outros séculos cada um desses homens, você vai ver que eles tinham pecados peculiares que estavam ligados à época que eles viveram. E é algo totalmente injusto você realmente esperar que não houvesse nada do século XV, XVI, XVII, século XVIII em Jonathan Edwards, porque você se vê de uma maneira pensando ser privilegiada a olhar para trás e julgar essas coisas à luz de alguém que está vivendo séculos depois. Como também, agora, Spurgeon disse isso no século XIX, e nós vamos poder ver peculiaridades de Spurgeon que eram só de um homem do século XIX. Mas a maioria das pessoas, quando elas veem o quanto Deus usou Spurgeon no século XIX, ou os puritanos no século XVI, com os reformadores, com Agostinho tão longe de nós, as pessoas querem imitar exatamente o homem daquele século e não o Evangelho. Só que tudo que eles têm de bom vem do Evangelho, e tudo que eles têm de ruim vem deles e do século deles. Então muitas pessoas, quando começam a pensar nos puritanos, elas querem trazer o homem do século XVI e querem viver no século XXI, meio como se eles fossem do século XVI. Isso é tolo, infantil, legalista e pecaminoso.
Porque você não pode trazer nada do século XVI que realmente acrescente algo à verdade de Deus. Então Spurgeon estava dizendo que só Jesus, e isso é maravilhoso quando nós pensamos nisso, pegue ele e coloque ele em qualquer século, e ele está sempre certo, ele sempre brilha. Se colocarem Josemar daqui a 3 séculos, vão encontrar coisas peculiares em mim, que não é o Evangelho, que dizem respeito a um homem do século XXI. Como nós encontramos em Joe Owen, em Jonathan Edwards, em Lutero, em Calvino, nós encontramos algo daquele século naquelas pessoas que exatamente expressam aqueles séculos, que não é o que fez deles os grandes homens de Deus. Só mostra que nenhum de nós passa incólume pela nossa época, a não ser Jesus. Pegue aquilo que o homem acredita, o homem já tinha compreendido melhor no século X e coloque Cristo. Cristo é perfeito no século X. Maravilhoso, porque não teria nada do século X de fato nele, se misturando a pureza da verdade nele. Coloque Jesus no século XVI, então não haverá nada do século XVI mesmo nele. Coloque ele no século XIX, e aquilo que você pode ver nos grandes homens de Deus, que eram características daquele século, e que distorcia muitas vezes a compreensão deles do que estava acontecendo em sua plenitude, porque eles faziam parte do que estava do mundo ao seu redor. Então, o único homem que escapou dos males do seu século não foi só Jesus no século XXI, mas quando você bota Lutero no século XVI, você vê coisas e diz: caramba, como ele pôde pensar isso aqui? É porque aqui ele não estava pensando biblicamente, ele estava pensando como homem do século XVI. Mas se você botasse Jesus no século XVI, você diria: maravilhoso, perfeito. Coloque coisas, olhe para Spurgeon no século XIX, você vai ver coisas nele que não são exatamente a expressão exata do que é o coração de Deus, mas você vai ver que aquilo são coisas do século XIX que se impregnavam nele. Mas se você pegar Jesus e botar no século XIX, pegar o conhecimento do século XIX e julgar os atos de Jesus, o que ele falou, como ele reagiu, e você vai ver: perfeito. É a única pessoa na história que pode ser colocado em qualquer século, ou você poderia olhar ele em qualquer dos séculos e você sempre veria o perfeito Cordeiro de Deus. Ele poderia dizer: esse mundo não tem nada em mim, o inimigo vem me inspecionar, ele não tem nada em mim, essa cultura não tem nada em mim. E então, quando nós olhamos para os puritanos, nós tiramos tudo do século XVI. Quando olhamos para Lutero, tiramos. Podemos ver coisas do século XVI em Lutero que achamos: caramba, isso não devia estar lá, mas somos levados a ver que acontece conosco também. Não estamos passando incólumes pelo século XXI. Muitas coisas que nós temos que mortificar em nós estão fluindo do nosso século, do pensamento do nosso século, e é exatamente isso que temos que matar à luz da palavra de Deus. Nenhum século nunca ajudou alguém a ser santo, e portanto os costumes de cada século não são o Evangelho, e não ajudam o Evangelho. Os costumes e o pensamento natural, humanista de cada século sempre afastou o homem de Deus. Portanto, nós temos que olhar para esses homens e ficarmos maravilhados com o Evangelho, e não com o século XVI. Tudo que você vê deles de não bom tem a ver com o pecado neles e o século XVI. Tudo que você possa ver em Spurgeon de não bom tem a ver com o pecado em Spurgeon e o século XIX. Tudo que você pode ver não bom em Calvino e Lutero tem a ver com o pecado neles e o século XVI. Só Jesus, quando você pensa nele, você pensa: encaixe ele no século XVI, perfeito, maravilhoso. Encaixe ele no século XIX, maravilhoso. Coloque ele no novo mundo, não é?
na Nova Inglaterra, de Jonathan Edwards, no século XVIII já, né? E você vai dizer: perfeito, não há nada do século XVIII realmente nele. Há a imagem de Deus Pai. E é assim que nós, ao mesmo tempo, ao irmos a palavra de Deus e olharmos como Deus usou esses homens, não queremos voltar nenhum dia atrás, nenhum século atrás, e podemos também ser misericordiosos, já que nós estamos sofrendo a mesma coisa que eles, lutando contra os males que muitas vezes ficam meio invisíveis para nós, como nós estamos no meio do que está acontecendo. Eu amo John Bradford, e John Bradford, ele diz assim, eu acho que não conheço ninguém mais doce e com uma alma mais cheia de afeições transbordantes no coração do que John Bradford, que foi queimado na fogueira. Mas ao mesmo tempo ele diz assim: sempre que eu estou andando em Londres e vejo os enforcados, as pessoas penduradas porque foram enforcadas, ele diz: meu coração se enche de contrição, porque eu penso, se não fosse a graça de Deus, ali estaria John Bradford. Maravilhoso. Mas ao mesmo tempo, eu fico imaginando que ele está indo lá na padaria, está indo para a universidade, e tem gente enforcada, e ele realmente consegue andar, olhar isso, pensar essas coisas maravilhosas, e ir em frente. Eu tenho a impressão que se eu tivesse que andar numa rua que tivesse um monte de gente enforcada, eu ia ficar tão horrorizado com a ideia que eu ia recuar. Mas ele é um homem do século XVI. Ele morreu em 1555. Naqueles dias, andar na rua e haver pessoas enforcadas era totalmente comum. Eu não posso nunca julgar como ele podia andar numa rua, ver pessoas enforcadas e ainda ter esses pensamentos tão maravilhosos e não ficar ao mesmo tempo chocado. Então, quando Pedro andava nas ruas, quando Paulo andava nas ruas, eles viam milhares de pessoas crucificadas à beira das ruas. Talvez você não pudesse ver isso. Talvez você ficasse chocado demais. Talvez você não pudesse viajar com Paulo sem ter crises de pânico por ter tantas pessoas crucificadas. Mas aquele era o século deles. Eles criaram uma pele vivendo lá. Não você vê, o século que vivemos tende a criar determinadas coisas que nós não vemos como outras pessoas em outras épocas veem. O que nós queremos em Paulo certamente não é o cidadão do século I, ou em John Bradford, o cidadão do século XVI. Nós queremos a doçura, a compreensão, a comunhão com Deus, que fez pessoas viverem para a glória de Deus em qualquer época, em qualquer situação, nas situações mais insalubres e tristes, como Paulo viveu, e viver para a glória de Deus. Não podemos talvez nos colocar tão facilmente como Davi, a cada ano em épocas de guerra, com a nossa espada e nosso escudo no campo de batalha. Então devemos, ao mesmo tempo que nos apegamos à verdade, nunca desejarmos ser pessoas de outros séculos, porque cada século tem seus pecados peculiares, e muitas das vezes há muito deles em nós, ou então há uma certa frieza com determinadas coisas. Então Deus nos livre de olhar para eles com um olhar superior, porque é o que fariam pessoas daqui a 100 anos a olhar para nós. O que nós queremos dos puritanos não é nenhum dos seus costumes e como eles viviam. Nós queremos a visão mais profunda que um grupo de homens já teve nesse mundo do Evangelho, depois da história inicial da igreja. Então, desculpa. Quando Paulo estava sendo julgado perante Félix, ele disse em sua defesa assim, em Atos 24:16: nisso me exercito, para ter sempre uma consciência limpa para com Deus
e para com os homens. Da mesma forma, quando ele falou aos Coríntios, em 2 aos Coríntios 1:12, ele disse: nossa alegria é esta, o testemunho de nossa consciência, que em simplicidade e sinceridade piedosa, não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus, tivemos nossa vida no mundo. Então a vida de piedade é a percepção de tudo que você faz, no teu casamento, no teu trabalho, no seu quarto, no shopping. Piedade é a percepção de que tudo que você faz corondel, você faz diante da face de Deus, que não tem essa coisa de que aqui agora você está diante da face de Deus e daqui a pouco você está menos. Há pessoas que pioram ainda, né? Que acham que quando elas estão aqui na frente, elas estão no lugar mais diante da face de Deus. Não, piedade é uma consciência profunda de que onde você estiver, exercendo sua profissão, em casa, com seus filhos, onde você estiver, você está diante dos olhos de Deus, da face de Deus. Piedade é isso. Por isso que o contrário de piedade é impiedade. É que o homem vive como se Deus não existisse na impiedade. O que é um ímpio? Talvez muitas pessoas que se dizem cristãs não passem do que é chamado de impiedade prática. Ele diz que crê em Deus, mas ele vive como se Deus não existisse. Se alguém lá no trabalho dele passa na frente dele, ele age como se Deus não existisse. Se alguém diz algo que ele não gosta, ele age como se Deus não existisse. Ele é capaz de dizer: não, aqui eu não vou nem pensar em Deus. Impiedade é isso, é nós acharmos, mesmo que você diga crer em Deus, viver como se ele não existisse. Falar coisas quando você está sozinho com uma pessoa, que você só está falando porque não tem outras pessoas ouvindo. É óbvio que naquele momento você está exercendo impiedade. Por quê? Porque você está falando, como não tem outras pessoas, só tem dois, você está falando como se Deus não existisse, como se ele realmente, você não estivesse diante da face dele. Então piedade fala de uma vida que vai sendo moldada por causa dessa percepção contínua da presença de Deus. Então a vida de piedade é aquela que procura obter uma consciência livre de emitir um veredicto interno de culpado, entre aspas, como Paulo descreveu em outro lugar, 1 Timóteo 3,19, quando ele diz: guardando o mistério da fé com uma consciência pura. Então as escrituras têm muita ênfase na necessidade de eu e você mantermos uma consciência pura. Você vê que isso tem muito a ver com a piedade, porque a consciência é algo muito interno, que outras pessoas não têm acesso. Mas o que fazemos quando o pecado registra a sua culpa em nossa consciência? Os puritanos, eles lidaram com isso tão profundamente, tão extensivamente, que é inacreditável até, quando você olha para a quantidade e profundidade do que eles escreveram. Isso que é importante neles, você vê, não o século que eles viveram. O pecado fatalmente registra culpa em nossa consciência. Isso acontecerá inevitavelmente, já que o pecado ainda habita no melhor dos santos, no mais maduro, no mais piedoso dos santos. O pecado ainda habita. Paulo confessou em Romanos 7,18: eu sei que em mim, isso é, na minha carne, na minha natureza natural, não é na carne, no corpo, não habita bem algum. Fora o que o Espírito de Deus fez soberanamente ao aplicar a obra de Cristo, não há nada de bom em mim, nada aceitável a Deus. E ele reclamou de uma lei do pecado, entre aspas, não é só um modo de dizer, porque ele está falando não de uma lei, como muitas vezes a gente pensa numa lei, né? Ele está falando de um princípio operacional da influência contínua e um poder efetivo do pecado que guerreia no nosso homem interior, que agora tem um novo eu.
que é agora uma nova criatura. Ele está falando sobre esse princípio operacional e influência que não está mais de acordo com o que eu sou como identidade final em Cristo, em Romanos 7, 23. João diz assim, João 1,8: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Então esses apóstolos, eles eram experientes, como os puritanos, os reformadores que nós estávamos mencionando. Eles eram experientes e avançados na vida da fé, né, na piedade, e eles confessaram claramente, todos eles, que lutavam contra o pecado interior. Nunca se faziam vítima do pecado interior, eles lutavam contra o pecado interior, assim como todos nós. Eles não falaram que estavam em nenhum nível em que não lutavam com o pecado interior. Isso significa que há um paradoxo que soa verdadeiro na vida de todo cristão. Por um lado, uma consciência pura deve ser valorizada e mantida. Uma consciência pura que não é contaminada, marcando o pecado assim. Por outro lado, o pecado, ele realmente, continuamente exerce sua influência operativa. E porque ele exerce sua influência operativa, ele se registra continuamente na nossa consciência, se nós realmente temos uma consciência santificada. Na consciência do cristão. Então, como podemos manter uma consciência limpa, como Paulo está dizendo que ele fazia, se o pecado ainda permanece em nossa consciência? Como essas duas coisas podem ser possíveis? Então existe uma maneira errada de lidar com isso. Não uma maneira, né? Porque o erro, ele é muito pródigo, né? Em cada assunto que você se envolver, em cada relação da vida, irmãos, trabalho, casamento, em cada relação tem 1000 maneiras de fazer errado, mas só tem uma maneira de fazer certo. Então, como podemos manter essa consciência limpa se o pecado ainda permanece em nós? Existe então uma maneira errada. Eu podia mencionar muitas maneiras erradas, mas uma que abranja bastante, de lidar com essa tensão, porque é óbvio que Paulo está dizendo, cria uma tensão em nós. E existe uma maneira certa de lidar. O bom é isso. Apesar das maneiras erradas serem variantes de uma maneira errada única, a maneira certa não é? E de que maneira os puritanos, por exemplo, ensinavam a respeito disso? O caminho errado seria tentar ignorar a consciência do nosso pecado. Sabe, quando você realmente fez coisas, o pecado fez sua marca, você falou daquela pessoa para outra, você não reagiu bem ao tratamento que te deram lá no trabalho, você não agiu com pureza para a glória de Deus entre os irmãos na igreja, a sua consciência registra. O caminho errado seria você ignorar a consciência. Não, eu tenho minha consciência limpa, né? As pessoas gostam de dizer isso. Essa é a maneira errada, não é? Porque a consciência realmente registrou. Ou você apenas deixar para lá, eu sei que está errado, mas também eu tinha que falar. Porque não adianta nada também deixar isso dentro de nós, eu tinha que me desabafar com alguém. Então, essa é a maneira errada de lidar com a consciência, porque há a presença do pecado, e o pecado marcou a consciência. Você cai no pecado, ou permite que o pecado interno registre sua culpa, mesmo quando você não o expressa, em sua consciência. E então você diz, não é grande coisa, todo mundo faz isso, não sou o único aqui em Jardim da Luz que faz isso, não sou o único aqui no trabalho que faço isso, não sou o único ser humano que às vezes age dessa forma. Então, essa é a maneira errada, porque a consciência realmente registrou. Todo mundo faz isso, não muda nada. Imagine todo mundo no inferno dizendo, mas também todo mundo aqui é pecador. Então, não dá nada. Todo mundo é pecador mesmo. Então está todo mundo no inferno. Em que isso pode melhorar o teu inferno? Em seguida,
continue seu caminho alegre. Diga: olha, essa é a maneira errada de lidar. Todo mundo faz isso, todo mundo age assim. Eu também não sou perfeito. Eu também faço, às vezes não aguento. Eu às vezes tenho que me desabafar e falar com alguém mesmo. E segue alegre. Tente dormir de noite fingindo que essas não são realidades. Essa é a maneira errada, entendeu? Faça tudo que estiver ao seu alcance para reprimir a convicção de culpa. Isso é quase um mantra da nossa cultura. Reprima a sua convicção de culpa. Não se sinta culpado. E nós, quando alguém conta problema para nós, a nossa primeira coisa é dizer: não se sinta culpado. Não, é porque é assim mesmo. Isso aí é uma coisa que todo mundo acha que faz isso. Todo mundo reage assim. Porque nesse mundo psicologizado, a gente pode dizer assim, todo mundo quer que todo mundo se sinta bem. E a primeira palavra que vem à nossa mente é: não se sinta culpado. Então faça tudo que estiver ao seu alcance. Procure conselheiros que digam o que você quer ouvir, para reprimir sua convicção de culpa. Os puritanos diriam que tal atitude é pura presunção de salvação pessoal, mas que é um caminho muito grande para o inferno. John Bunyan, né, escritor do Progresso do Peregrino, ele diz assim: tenha cuidado para não se dar a liberdade de cometer um pecado, porque se você ignorar assim a sua consciência, isso levará a outro, até que por um mau costume forjado em seu caráter, isso vai se tornar natural para você. Fazer aquela coisa, falar aquela coisa, reagir daquela maneira. Começar um pecado, ele diz, é estabelecer uma base para uma continuação nele. Essa continuidade é a mãe do costume. E por fim, da completa falta de pudor diante de Deus, ou impiedade. Você não pode deixar piedade, quer dizer, Deus fora de nenhum dos seus assuntos. Então, manter uma consciência pura, Paulo está dizendo, eu mantenho minha consciência pura. Você vê, não significa que nossa consciência deve se tornar insensível ao pecado. Minha consciência está limpa, está nada, né? Está suja. Mas como eu tornei ela insensível ao meu pecado, ela não está funcionando direito. Então a maioria das pessoas tenta silenciar, eu não diria nem os sussurros, mas os gritos de suas consciências culpadas. E Paulo diz que no final todos os homens estão debaixo da ira de Deus por isso, porque conhecendo a verdade, suprimiram a verdade. Fizeram isso tantas vezes, que eles abafaram a verdade em seus corações, que era gritante a respeito de Deus. Muitas pessoas pensam que se você suprime essas coisas, você se torna menos culpado, mas é o contrário. A gente ainda vê algo bom em alguém que sente vergonha de algo que fez. Quando alguém não sente mais, quando alguém vai em frente, por exemplo, se um assassino falar assim no tribunal, não, eu mato, mas é porque eu não sinto nada. Não me sinto mal matando. Em vez de você achar, então tudo bem, se ele não sente nada, né? Você pensa, que tipo de monstro é esse? O que esse cara fez contra a sua consciência durante tanto tempo, que deixou ele totalmente insensível? Você não pensa que isso é uma atenuante? Então não vamos condená-lo porque ele não se sente culpado, não é? Então ele não, de alguma maneira isso o torna menos culpado. Não, o fato dele não sentir que aquilo é horrível nos faz pensar que aquela pessoa atingiu um novo nível de escuridão. Como criaturas caídas, o pecado cega nossas mentes e entorpece o nosso discernimento. Esse é o problema de nós ficarmos em qualquer pecado consciente. Nós não ficamos quando estamos. Ele tem uma capacidade de nos cegar um pouco mais, de entorpecer um pouco mais, de agir um pouco mais contra a nossa consciência. E nós tentamos sempre minimizar a gravidade do pecado, seja ele qual for. Procuramos lidar com a nossa culpa minimizando.
os pastores tentam minimizar o sentimento de culpa das pessoas, para que elas se sintam bem no culto. As pessoas procuram aconselhamento, e a primeira coisa que as pessoas querem é fazer elas não se sentirem tão mal. Mas às vezes, tudo que elas devem se sentir é mal. Mesmo, então, os púlpitos, quando pregam, tentam, mesmo quando vai falar de pecado, tentam falar de uma maneira mais leve, quem sabe mais engraçada, quase que pedindo desculpa, tentando aliviar no coração e na mente das pessoas a convicção do pecado. Essas são maneiras erradas, e nós podíamos gastar muito tempo, porque isso se expande na alma. Os puritanos, como os profetas antigos, eles faziam diferente, eles enfatizavam a gravidade do pecado. Você vê que é exatamente o oposto do que nós estamos fazendo, tanto como aqueles pregadores para a nossa própria alma, como quanto o que nós queremos ouvir, porque queremos nos sentir bem. Eles trabalhavam para expor o pecado em sua monstruosidade, em sua hediondez, em seu poder, para destacar a excessiva pecaminosidade do pecado. Quando Paulo foi falar do pecado sendo muito ruim, ele fala sobre a excessividade do pecado, porque não existe outra palavra que possa tornar o pecado ruim, a não ser dizer que ele é extremamente pecaminoso. Você vê, para você dizer que um pecado é muito abrangente, você diz que ele é muito pecaminoso, porque você acaba tendo que usar a própria palavra pecado para expressar o quão profundo ele está se tornando. Então os puritanos sondaram a consciência com um instrumento da lei para perfurar a doença do pecado com a verdade, para discerni-lo, para expô-lo pelo que ele é. E você tem obras que vai falar sobre sondar 2 ou 3 pecados, que tem 500 páginas. Eles pensaram de todas as formas com que aquilo tomava dentro dos nossos corações. E eles também valorizavam muito a graça do Evangelho. Você vê, por que eles são apaixonados pela graça? Por que a graça hoje é tão pouco maravilhosa no coração das pessoas? As pessoas têm um pequeno problema e a graça, e elas continuam com o seu pequeno problema massacrando elas de tristeza, e elas não conseguem se alegrar na graça, porque a graça para elas é uma coisa muito pequena, não é? Porque elas não estão acostumadas a enxergar a hediondez do pecado que a graça nos livra. Então os puritanos desejavam que seus ouvintes e seus leitores, graças a Deus não fomos seus ouvintes, mas podemos ser seus leitores, experimentassem uma genuína obra de graça e tivessem um coração cheio de segurança. Eles tomavam o caminho errado. Hoje nós temos corações, mesmo na igreja, cheio de insegurança, cheio de escuridão, cheio de incerteza, cheio de não saber lidar com nada, não estão seguros, abafando os pecados. Eles insistindo que a doença precisava ser exposta para que o remédio fosse apreciado realmente. Eles não faziam isso para deixar alguém na escuridão. Nunca houve pessoas numa luz tão grande, em meio a tão grandes sofrimentos como eles. Eles também ensinaram que essa exposição e apreciação não se limitava a uma experiência de alguns dias da sua vida ou na sua conversão, mas que elas correspondiam a uma consciência e crescimento contínuos em sua vida. Cada vez você viu o pecado maior em sua hediondez, e a maravilha da graça e a beleza de Cristo, em vez de ser uma coisa esporádica. Então eu quero resumir como os puritanos convencem nossa consciência da pecaminosidade do pecado, e nunca é reprimir, eu não me sentir tão culpado, eu fingir que o pecado não é o pecado, eu falar que outras pessoas cometem aquelas coisas. Então eles diziam, de maneira volumosa, em quantidade enorme de obras, que você deve considerar o pecado em relação a Deus, todo dia, em relação ao homem, em relação ao cristão, sempre, todo dia. Em seguida, a gente pode procurar, nesses poucos minutos, responder a pergunta inicial:
não é? Como podemos enfrentar a consciência do pecado enquanto estamos assegurarmos que a nossa busca é uma consciência limpa? Parece que quase que a única maneira das pessoas tentarem manter a consciência limpa é tornar ela entorpecida, é tornar ela insensível ao pecado. Então aquilo que ele chama de consciência limpa é simplesmente uma consciência que não vê mais o pecado em lugar algum. Então, como você manter essas duas coisas? Enfrentar a consciência do pecado, em vez de minimizá-lo, maximizá-lo pelo que ele é, e ainda assim manter uma consciência limpa. E a gente então pode concluir com uma sabedoria puritana em como lidar com essa tensão, que eu diria até que é paradoxal, não é? Manter a consciência limpa enquanto ela não se torna insensível ao pecado. Então, em 1565, 1566, alguém estava escrevendo um livro, uma obra. Só que nesse mesmo momento estava acontecendo a grande peste na Europa, uma epidemia, a mais terrível que a gente tem registrado. Só para ter uma ideia, no mundo inteiro as melhores fontes dizem que 6 milhões e poucos de pessoas morreram nessa pandemia, no mundo inteiro. Isso é 0, alguma coisa de mortalidade. Então, nesses 2 anos, 1665, 1666, em Londres, morreram 25% da população. São números completamente fora de qualquer proporção. Você não tem como enterrar essa quantidade de pessoas. Você não tem onde enterrar. E não eram pessoas que morreram, talvez, em hospitais bem cuidados, mas que a ciência não conseguiu tratar. Não tinha as condições eram as piores. Então, para tu ter ideia do que é essa proporção, eu disse que lá no mundo inteiro morreu 6 milhões e pouco de pessoas, segundo os melhores dados nessa pandemia. O Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, tem 16 milhões de pessoas. Para você entender o que aconteceu em Londres, seria como nesse curto período tivesse morrido 4 milhões de pessoas só no Rio de Janeiro. Era com isso que grandes puritanos estavam lidando. E nesse momento, então, Ralph Finney, um dos grandes puritanos, estava escrevendo sua obra. Nasceu em 1621 e morreu em 1674. E ele terminou o seu tratado no meio disso, mas foi publicado só 4 anos depois. E em memória dessa mortalidade inacreditável que eles viveram, em que ninguém sabia nem como evitar, nem ter os procedimentos adequados, qualquer que fossem, para minimizar a possibilidade de você mesmo não ser um dos 25% dos mortos. Ele colocou o nome da sua obra de A Praga das Pragas, ou A Epidemia das Epidemias. Então imagine, depois da maior catástrofe assim que já aconteceu, 1/4 da população morta. Incrivelmente, o livro não fala nada sobre a peste negra. Não fala nada. Fala sobre o coração humano. Era sobre isso que Ralph Finney estava escrevendo no meio daquela epidemia. É isso que ele estava vendo de mais terrível em Londres. Era a grande praga que invadiu o coração de todos os homens em Adão. E a grande praga foi horrenda, mas a praga do pecado, por isso que ele botou a praga das pragas. Vocês acham essa peste uma coisa terrível? Então, eu vou falar sobre uma muito maior, a praga das pragas. Não é? E
Wiening começa então seu tratado do assunto, situando a realidade do pecado dentro de um contexto teocêntrico. Toda a sua obra é sobre isso. E ele aponta aqui em Romanos 7,13 a razão pela qual o pecado é mostrado como excessivamente pecaminoso. Eu disse isso quando Paulo quis mostrar que o pecado era muito pecado, ele não conseguiu uma palavra pior que o próprio pecado. Então ele diz, para que o pecado se tornasse excessivamente pecaminoso, ele não tinha nenhuma palavra para expandir a maldade do pecado, a não ser que ele se torna cada vez mais excessivamente pecaminoso. É que a lei o expõe como tal. Então Wiening diz que a pecaminosidade do pecado consiste no fato de que ela é contra Deus. É uma transgressão da lei de Deus, 1 João 3,4. E ele conceitua o pecado em referência a que o pecado sempre é orientado a Deus. Você pode estar conversando com alguém algo que é pecaminoso por causa do que você está falando, mas você está simplesmente ignorando Deus ao fazer aquilo. Então você pode até achar que o maior pecado é cometido contra a pessoa com a qual você está falando, mas é fato que não é. Não há pecado que não seja direcionado a Deus. Ele diz, essa é uma das coisas que faz o pecado ser excessivamente maligno. O pecado é centrado em Deus, no sentido negativo. Ele sempre é centrado em ferir, entre aspas, a santidade e a glória de Deus, em ignorá-lo. E essa é a primeira e principal razão pela qual o pecado é grave. Você vê, por causa da contrariedade, por causa da sua orientação contra Deus. Por isso que é estranho, né? Cada vez mais a igreja, a nossa cultura, acha que é relevante quando ela fala sobre os males na sociedade, as aflições, falta de bens, sem isso e sem aquilo, os homens não estão aproveitando a vida. Isso mostra como as pessoas estão distantes, não é? Ele não fala que a pior coisa do pecado é que ele tinha trazido, por causa do pecado, veio a doença ao mundo, por causa da doença ao mundo, houve a praga em Londres e na Europa, e só em Londres morreu 25% da população. Ele não disse que o pecado é terrível por causa disso, porque faz isso no homem, porque traz esse nível de sofrimento, esse nível de perda, onde nenhum lar não tinha enterrado vários dos seus membros. Ele não disse que é isso que faz o pecado horrível, mas porque o pecado é centrado contra Deus. Hoje o pecado é frequentemente lamentado apenas por suas consequências. E quase sempre quando as pessoas estão falando sobre lidar com o pecado, elas estão pensando em consertar alguma coisa que é a consequência do pecado. Uma vez que o pecado é horrível, por quê? Porque ele destrói os casamentos, ele destrói, arruína as vidas, ele estraga a boa convivência social, e as pessoas lamentam as consequências temporais do pecado e o que ele fez nesse mundo caído. Olha o que o pecado fez, agora nós morremos, agora os casamentos não são o que deviam ser. Nós pensamos que se todos os casamentos fossem o que deviam ser, então o pecado não seria uma grande coisa. Se então nós não morrêssemos, então o pecado não seria uma grande coisa, porque ele ficaria sendo uma coisa que só atingiria Deus. Poucos suspiram ou choram, mesmo na igreja, como Ezequiel 9,4, sobre a abominação, porque é uma grande ofensa contra Deus. Poucos estão arrasados. As pessoas às vezes são arrasadas porque pecaram, né? Deviam estar mesmo, mas porque aquilo destruiu o ministério delas, destruiu a confiança que as pessoas tinham nelas. Elas só ficam arrasadas quando são descobertas, ou quando de alguma maneira aquilo vai trazer um prejuízo, de alguma forma. Mas poucos choram, como aqui em Ezequiel, sobre a abominação do pecado, porque ele ofende a Deus. Davi clamou assim: contra ti somente pequei. Todos os meus pecados, com Betsabá, com Urias, todos eles tinham algo de mais terrível neles, porque eles eram orientados contra ti, te desprezaram, pisaram na sua glória. Jonathan Edwards, ele observou assim: é apropriado que Deus tenha um castigo final do pecado. Talvez Deus falasse para você assim: olha, você vai decidir agora o que vai acontecer com todos os pecadores, o que você faria? Você salvaria o Rio de Janeiro todo?
Salvaria todas as nações? Salvaria todos os homens? Você esvaziaria o inferno? Isso diz o que a seu respeito? Eu não me importo, Deus. Não me importo contigo. Contanto que as pessoas não sofram a consequência dos pecados, eu não me importo. Contanto que meu casamento não sofra a consequência dos meus pecados, eu não me importo. Contanto que a minha vida, o meu corpo não sofresse as consequências do pecado, eu não me importo. Então você vê, o que parece amor, se Deus deixasse comigo a decisão, eu salvaria todo mundo. É só um cuspe na face de Deus. Nós não nos importamos. Jesus salvou homens, mas ele disse para o Pai: eu te amo tanto, eu vejo a glória, tua glória que eu tinha contigo, que eu estou disposto, porque eu sei que se essas pessoas soberanamente vão ser salvas, não vão ser à custa da sua glória, nem da sua justiça. Só vale a pena salvá-los se isso te glorificar ainda mais, exaltar a sua justiça. Então, Jonathan diz: é apropriado que Deus é que tenha o castigo do pecado em suas próprias mãos, porque todo pecado é cometido contra Ele, e somente contra Ele. Outros podem de fato ser prejudicados contra o pecado, mas o pecado não é contra ninguém, assim como o pecado é contra Deus. Essa é a visão que nós precisamos ter de Jonathan Edwards, não como era o mundo no século XVIII. Quando você se dá conta do seu pecado, o que te entristece mais? É o que Jonathan está dizendo, que causou danos. O que você acha mais horrível no pecado de Davi? Urias morreu, depois a casa de Davi entrou naquela confusão, nunca mais saiu dela. É isso que mais te choca? Toda a tristeza que trouxe, todas as coisas. Você acha o pecado horrível pelo que ele fez ao Rio de Janeiro? Que causa dano a você e a outros, ou que ofende a glória de Deus? Isso não tem nada a ver com o século XVI, nem XVII, mas um coração capturado pela glória de Deus. José no Egito mostra exatamente um coração dos puritanos. Você vê em outra cultura que os puritanos achariam muito estranho, em vez de achar melhor ou pior. Mas ele diz assim para a mulher de Potifar: como eu cometeria tal maldade contra Deus? É assim que as pessoas lidam com a pornografia? Não, elas se têm vítimas, elas são vítimas da pornografia. Elas precisam de tratamento, de terapia e tal, para lidar com a pornografia. Coitada delas. Elas nunca vão ver as coisas como são de verdade. Elas estão morrendo de pena de si mesmas. E elas estão loucas para pessoas que também sintam pena delas. Mas José, quando podia se envolver e tinha todas as racionalizações para fazer isso, porque ele era um escravo no Egito, ele disse: como eu cometeria tal maldade contra Deus? Como eu poderia? Então Ralph Finney, ele ensina que o pecado é contrário a Deus de muitas maneiras. Ele vai passar uma obra enorme, um livro enorme, falando de todas as maneiras que isso acontece. Ele diz: o pecado é contrário à natureza de Deus. Você sempre tem que encher sua mente e coração de como o pecado é contrário à natureza dele. Deus, em sua santidade, se opõe perfeitamente ao pecado. Você tem que meditar em como o pecado se opõe a essa natureza santa de Deus. Se você achar que ela é a coisa mais bela que existe, a beleza da sua santidade, você começa a ver o pecado em você de uma maneira. Então ele diz assim: assim como em Deus não há mal, também no pecado não há bem. Ou seja, tu chama isso de fofoca, e você pode achar que naquela fofoca tem muita coisa ruim nela, é até pecado, mas também tinha muita coisa boa, porque você precisa falar algumas coisas. Mas na verdade ele diz o seguinte: assim como em Deus não há mal, também não há no pecado nenhum bem. Só poderia haver algum bem no pecado se houvesse algum mal em Deus.
que pudesse não ser desprezado por aquele pecado. Assim como em Deus não há mal, também no pecado não há bem. Deus é o maior dos bens e o pecado o maior dos males. Assim como nenhum bem pode ser comparado a Deus em relação à bondade, nenhum mal pode ser comparado ao pecado em relação ao mal. Ou seja, por isso que Paulo, quando tinha chamado o pecado de mostrar na sua grandeza, ele disse que o pecado se torna excessivamente pecaminoso. Ele só pode usar o pecado, não tem nada que possa comparar para fazer o pecado mais mal do que o pecado é. Então, para elaborar mais, ele diz: o pecado é contrário a todos os nomes. Olha quantos nomes Deus tem, quantos nomes Jesus tem, quantos nomes na Bíblia são expressos para o Espírito Santo. O pecado é contrário a todos os nomes e todos os atributos de Deus. Tudo que Deus é, e tudo que está em Deus, e tudo que é Deus, na plenitude e infinidade dos seus atributos, é contrário ao pecado, como o pecado é contrário a ele. Então o pecado, por exemplo, ele nega, para dar um exemplo, já que ele passa centenas de páginas dando exemplos, o pecado nega, cada pecado seu nega a suficiência de Deus. Você diz não. Se no culto perguntar, você nega a suficiência de Deus? Você diz, não, Deus é suficiente. É suficiente. Por que ele diz isso? Porque por meio do pecado você busca uma satisfação que você diz que não pode encontrar em Deus. E só no pecado. Cada pecado diz: Deus, tu não é suficiente, preciso ser alegre, preciso me sentir bem, e tu não é capaz de me fazer isso. Tu é maravilhoso, mas não é suficiente. Para minha alegria ser completa, para minha alegria ser indizível e cheia de glória, eu tenho que ter esse pecado aqui. É isso. Então ele diz: o pecado desafia Deus. Ele cita Malaquias 2,17: o pecado desafia a justiça de Deus, e desafia Deus mostrar o lado mais trovejante do seu amor, que é a sua ira. Malaquias diz: enfadais o Senhor com suas palavras. Vocês cansam Deus com suas palavras. E ainda dizeis: em que enfadamos Deus? Você vê, essa é a essência da consciência. A consciência que não é o que Paulo está dizendo. Eu quero manter uma consciência limpa. É uma consciência corrompida. A pessoa já não se sente mais mal, porque ele está dizendo: vocês enfadam, vocês cansam Deus. Entre aspas, né? Deus não pode ficar cansado. Ele está tentando mostrar da maneira mais forte o profeta Malaquias. E vocês ainda perguntam: em que nós enfadamos Deus? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Ou seja, você finge que o seu mal não é tão mal aos olhos dele. E isso provoca o quê? Ralph Winning diz: o zelo. Isso traz a manifestação da ira de Deus. Então Winning descreve especificamente como o pecado é contra a onisciência de Deus. Você finge que ele não está vendo, você finge, você ignora Deus, e aí ele expande isso. Como o pecado é contra a bondade de Deus, como o pecado se levanta contra a graça de Deus. O pecado, em sua própria natureza, é uma tentativa de destronar Deus da sua soberania. Todo pecado é orientado contra Deus. Assim ele continua, dizendo assim, abre aspas: o pecado é contrário às obras de Deus, é contrário à lei e à vontade de Deus, é contrário à imagem de Deus na face de Cristo, é contrário e contra o povo de Deus, porque você não pode ser uma bênção para esse povo assim. E ele é colocado sempre contra a glória de Deus, porque dá peso às outras coisas muito mais do que a Deus. Cada um desses pontos recebe uma exposição magistral de Ralph Winning. E você imagina que ele está escrevendo isso enquanto 25% da população de Londres e da sua família
estão mortos e nem podem ser enterrados. Ele olha para aquela praga e tudo que ele consegue ver, como o pecado é uma praga infinitamente maior do que essa consequência do pecado. Então os puritanos, eles viam a gravidade do pecado em proporção a essa majestade infinita de Deus. Como eu disse no início, o que nos captura nos puritanos não é agir, falar, costumes dos puritanos, é esse coração capturado por quem Deus é, e que de maneira tão profunda expõe a mente de Deus e aplica, já que eles eram mestres na aplicação em cada detalhe da vida da verdade de Deus. Então, visto que Deus é infinitamente glorioso, o pecado é indescritivelmente hediondo. John Bunyan, ele diz: nenhum pecado contra Deus pode ser pequeno, porque é contra o grande Deus do céu e da terra. Mas se o pecador pode descobrir em um cristão na igreja um Deus pequeno, pode ser fácil para ele descobrir pecados pequenos e racionalizar na sua mente. Portanto, aquele pecado leva a outro pecado. Para mim conviver com o pecado, eu tenho que diminuir Deus. Então, qual é a sua visão de Deus? Você sente na obra divina, por exemplo, que é o que ele está perguntando o tempo todo: você tem um grande Deus? Então como é que você chama isso aí que você está fazendo de pequeno pecado? Como é que você nomeia aquela conversa que você teve com aquela pessoa ontem como um pequeno pecado? Como? A não ser diminuindo Deus, fazendo ele menor. Ele é um Deus infinito, ele é o Deus das Escrituras, ele é o Deus pregado na cruz. Então o seu pecado será um grande problema para você, para dizer no mínimo. Os puritanos tinham uma visão elevada da graça de Deus. Então eles pregaram as doutrinas da graça. Por que hoje a doutrina da graça tem tanta dificuldade no meio da igreja? Ou então é pregado por alguns reformados que depois dizem que elas não são fundamentais, quando elas eram abraçadas assim por reformadores, puritanos. Porque quanto mais você vê o que o pecado é, mais maravilhoso você fica com a graça, e menos você tem qualquer ideia de uma suposta liberdade do ser humano fora a ação soberana de Deus. Então, seu pecado será um grande problema para você. Eles tinham essa visão elevada da graça de Deus na salvação, porque eles tinham uma visão muito elevada do pecado. Cada vez que a gente diz para alguém: não se sinta muito culpado, a gente está dizendo: diminua um pouco a graça, diminua um pouco a beleza que você viu que Cristo fez. Não é tão grande assim. Teu problema não é tão grande. Tua maldade não é tão grande. O sangue dele não purificou algo tão grande. E Vini mostra como o pecado não é apenas contrário a Deus, mas também, é óbvio, a um homem. É contrário ao seu corpo, é contrário à sua alma, é contrário ao seu descanso, é contrário à sua paz, seu conforto, sua alegria. Não é à toa que quando a gente diminui o pecado, chafurdemos em tristeza, escuridão, e depois queremos dar um nome que não tem nada a ver com o pecado, a nossa infelicidade. O homem era uma coisa nobre, feita um pouco menor do que os anjos, é o que o Salmo 8:5 diz. Mas infelizmente o pecado rebaixou os homens, diz Vini, quase como os demônios, e finalmente como os demônios. Ele está falando quase, porque alguns ainda não estão fazem parte daqueles que Deus deu ao seu Filho e vão ser tirados desse estado que finalmente não fará diferença nenhuma, porque na prática do viver diário não faz. Então, além disso, isso despoja a sua esperança eterna. O homem foi criado, ele diz, com um fim principal, que é o seu sumo bonum, e cada pecado é contra o sumo bonum, que é a glória de Deus. Então, desde o pecado, ele diz, o homem se tornou tão tolo que ele diz em seu coração: não a Deus. E ele não quer que você pense que o salmista estava falando sobre os ateus naqueles dias, ou sobre os ateus no século XVI, 17, no caso dele, mas que o pecado não faz você não acreditar que Deus existe, mas faz viver como se não existisse e agir assim. E essa é a grande
tragédia é que não há uma felicidade em conhecê-lo que muda tudo, mas pelo contrário, há um conhecer, um explicar das suas doutrinas que não muda nada. Então os puritanos sustentavam essa doutrina agostiniana do pecado original, porque insistiu na queda e corrupção de toda a humanidade em Adão, mas eles desenvolveram essa doutrina com mais intensidade, porque entendiam a luz da teologia da aliança. Eles se apegaram a um Adão histórico que caiu, que por suas transgressões na queda levou todos aqueles que ele representava, e nós nele pecamos. Não é que nós nele só nos tornamos pecadores, mas no pecado dele nós pecamos, na culpa dele nós somos culpados, na condenação dele nós somos condenados, porque Adão era o cabeça federal que representava na aliança toda a sua posteridade, ou seja, todos aqueles que Deus disse que ele estava representando. E você diz assim: e Jesus carregou todos aqueles que ele estava representando. Ele orou: Pai, não oro pelo mundo, oro pelos que tu me deste, eram teus e tu me deste. Represento todos eles, aqueles que na aliança ele representa. A mesma coisa, toda a humanidade foi colocada em Adão. Toda a igreja apenas, como também toda a humanidade, nenhum anjo caiu em Adão. Ele não representava, ele representava quem Deus disse que ele representava, e Jesus representa quem Deus disse que ele representava. É assim que as alianças são feitas. Quando você faz aliança, você diz o seu escopo. Então o seu pecado é imputado àqueles que ele representava, ou seja, toda a humanidade exceto Cristo, porque Cristo era a cabeça de uma nova aliança. Então Adão não representava Cristo. Por isso que Jesus foi, apesar de ser um homem, ele foi gerado pelo Espírito Santo. Ele não está porque se ele estivesse em Adão, quando Adão caiu, ele também participaria da queda, porque Adão seria o representante, o cabeça federal de Cristo também. Cristo, apesar de ser um homem como nós, nunca esteve em Adão, nunca. Então quando Adão e Eva caiu, Adão no Éden caiu, Cristo não caiu, porque Cristo não é. Ou seja, Adão é o representante de todos os homens, menos Cristo. Jesus é o representante de toda a igreja, menos o mundo. Eu oro pelos que tu me deste, não oro pelo mundo. Então Adão era o cabeça federal de todos nós, menos Cristo. Cristo é o cabeça federal de toda a igreja, menos o mundo. Aqueles que ele representava, Adão, né, cabeça de toda a humanidade, exceto Cristo, que é o cabeça da nova aliança, como está em Romanos 5, 12 a 21. O resultado na corrupção inerente é uma depravação generalizada. Então Thomas Gooden, outro puritano, nasceu em 1600 e morreu em 1680, também passou pela grande parte dos famosos puritanos passaram pela grande praga. Alguns morreram, alguns tiveram pais, mães, irmãs, família dizimados, enfim. Thomas Gooden, ele explica assim: somos presos não apenas como culpados daquele primeiro ato amaldiçoado que ele realizou, Adão, pessoalmente, e assim em relação a isso somos chamados de pecadores e expostos à ira de Deus, mas também como culpados de uma contaminação pecaminosa universal, total, espalhada por todas as faculdades da nossa alma e do nosso corpo, contendo em si uma privação ou falta de todo bem e uma inclinação inexorável para todo mal, que não precisa ser ensinado a nós, que nosso Salvador Cristo e a Escritura em outros lugares chama de carne. Quando a gente fala carne, ele está dizendo essa contaminação pecaminosa universal do corpo e de todas as faculdades da alma, mente, vontade, afetos. Essa privação total de todo bem é o que a Bíblia chama de carne. Não é um corpo, não é a parte física nossa, não é? Que nos é traduzido por nascimento e geração carnal.
O que é nascido da carne é carne, e que infecta toda a humanidade, mesmo tudo o que se diz ser nascido da carne. Tudo que está no homem é nascido da carne, e tudo está debaixo da mesma situação. Não há nenhuma faculdade em nós que pudesse ser um ponto de saída. Entre as faculdades expostas ao poder reinante do pecado, tragicamente está, em primeiro lugar, a nossa mente. E Romanos 3,11 diz: não há quem entenda. Por causa disso, por que não há? As consequências noéticas do pecado consistem nos efeitos da queda sobre o pensamento e a mente de todo mundo caído. É por isso que você nunca vai ver algo que direcione o homem realmente à realidade dos seus dramas saindo da mente humana ou do humanismo secular. Então Ralph Winning diz que o pecado, ele diz assim, abre aspas, obstruiu e escureceu a principal faculdade do homem, o entendimento, que deveria mostrar ao homem a diferença entre o bem e o mal e guiá-lo no caminho que ele deve andar. Agora, isso é apenas um ignis fatuus, ou um fogo fato, não é? Que leva os homens aos pântanos e fossos, e erros e imoralidades, e depois os ensina a racionalizá-los. Então o pecado, em sua excessiva pecaminosidade, tem uma natureza que corrompe a mente, e a mente corrompida é chamada de trevas. Quando diz que o homem está em trevas, é só uma metáfora, né? É que a mente dele está totalmente corrompida pelo pecado, como João 5, 13, 19, 8, 12, ele cega os olhos para que os pecadores vivam apalpando no meio das trevas, sem saber exatamente o horror. Deus dá algumas dicas, só para nós, cada mal físico é apenas um pequeno eco do mal espiritual, que nossos olhos não podem ver. Deus colocou essas coisas como pequenas sensações táteis do que o pecado é, mas você vê, é completamente ignorado. O autor de Hebreus então adverte para que você não seja endurecido pelo engano do pecado. Cada pecado que você deixa marcar a sua consciência e de alguma maneira você não lida dessa forma, você ficou mais duro do que eu. Cada sermão você está piorando ou melhorando. Se você é aquelas pessoas que aplicam o sermão aos outros, e quando por acaso você aplica a você ficou ofendido porque está sendo falado para você, então você foi endurecido pelo engano do pecado. Que saída há? Você não consegue aplicar sermões a você mesmo, e quando você acha que é com você, você fica com raiva. Você foi endurecido. É sobre isso que ele está falando. Cuidado para não serem endurecidos pelo engano do pecado. Nossas faculdades racionais permanecem no lugar. Não é que elas foram obliteradas, mas elas se corromperam, ou se empregarem a serviço de uma disposição afetiva, ela sempre prefere o prazer ao pecado do que o prazer em Cristo. É por isso, não pense em nenhum dos movimentos do ser humano que vai lotar estádios hoje, é a dificuldade que as pessoas têm de acordar para estar num culto. Não, isso é o pecado, não é cansaço, não é o físico que cansa, porque você vê o mesmo físico que está impulsionando as pessoas. Há alguma coisa que impulsiona elas a fazer coisas, e algo diferente devia me impulsionar. Então, ao invés de expor o pecado, nós escondemos, e nós criamos um nome de nomes, e criamos toda uma filosofia, e o humanismo secular hoje encontrou um outro nome para cada pecado no coração de cada criança, de cada adolescente, de cada adulto. Isso é que é escuridão, porque a humanidade caída está apaixonada pelo pecado. Por que é tão difícil falar sobre o pecado? Porque é difícil falar sobre algo que alguém está apaixonado. Já viu quando alguém está apaixonado por alguém, que você vê que aquela coisa vai ser um relacionamento totalmente destrutivo? Mas fale que aquela pessoa escolheu, está apaixonada, que aquela pessoa não é uma boa pessoa, não vai ser um bom parceiro, que aquele casamento vai ser infeliz. Fale e você se torna inimigo daquela pessoa. Assim é pregar na igreja contra o pecado, ou no mundo. As pessoas estão apaixonadas pelo pecado, e se essa paixão não é quebrada, não há nada que possa ser dito, nem que ela possa ver.
não é? Assim, a pessoa está numa relação horrível, cheia de brutalidade, de insensibilidade, mas ela está apaixonada. Ela vai passar por cima daquilo. Então a maioridade caída está apaixonada pelo pecado. Os puritanos estudaram então profundamente isso, a martiologia, que é a doutrina do pecado, não é? A fim de quê? De traçar as influências e os efeitos do pecado e expor o pecado como ele é. Eles se tornaram especialistas. E logo depois deles, já não são mais eles, que as pessoas falam dos puritanos, mas grandes homens que nós conhecemos de Deus não são puritanos, apesar de viverem séculos atrás. Os puritanos aconteceram no século XVI, XVII. E no século XVIII já não é mais puritano. A gente chama de Jonathan Edwards de puritano, mas ele seria aquele cara tão fora da curva na época dele, que a gente dá uma forçada de levar ele para os puritanos, que dirá pessoas depois, mas ridículo ainda é nós queremos ser puritanos. E diz assim, já uns 2 séculos depois: para eles a teologia sistemática era para o pastor o que a anatomia é para o médico. Somente à luz de todo o corpo da divindade, é assim que eles chamavam, todo o corpo da verdade de Deus, um ministro poderia fornecer um diagnóstico, prescrever e finalmente curar doenças espirituais naqueles que eram atormentados pelo corpo do pecado e da morte. Então as pessoas tendem a se gabar de sua própria bondade e precisam ser despertadas para a realidade do pecado. E mesmo os verdadeiros crentes ainda são susceptíveis a influências, ao engano do pecado. Quando o autor de Hebreus diz: olha, cuidado para o engano do pecado não endurecer seu coração, está falando para uma igreja. Então, embora não esteja sobre seu poder, ou sobre seu domínio, o cristão nunca está liberto da presença do pecado que habita em nós. Nunca ele está aqui. Portanto, os puritanos acreditavam tanto o pecador quanto os santos precisam ser sacudidos. Não é só quem precisa se converter precisa ser sacudido pela visão contínua de como o pecado se manifesta na sua vida, mas os santos precisam da mesma forma. E para fazer isso, os puritanos usaram muitos argumentos poderosos. Muitos puritanos demonstraram a atrocidade do pecado, apontando para as consequências, para aquele que é a epítome e a perfeição da humanidade, Cristo. É por isso que o sermão deles era sempre sobre Cristo. Você vê, não é falar sobre Cristo e falar sobre coisas que não façam as pessoas se sentirem mal sobre o pecado. Não tem como você falar sobre tudo que Cristo é, sobre falar sobre tudo que Ele expiou, propiciou, salvou. Isso deve ser suficiente para derreter o coração, se é que há um novo coração em alguém. O pecado foi imputado ao imaculado. E quando a gente vê que o pecado, aquele que é banalizado, foi colocado sobre o objeto infinito do amor de Deus, tudo que esse objeto recebeu foi a fúria de Deus, como você pode achar o inferno excessivo? Se a única coisa que é o prazer sem fim do coração do Pai, quando um pecado foi colocado sobre ele, a ira de Deus se manifestou, como você acha que você ou eu, o pecado pode ser simplesmente relativizado? Deus não relativizou o pecado em seu Filho, mesmo não sendo o pecado dele. Isso é para mostrar a separação completa dele e do pecado. Não importa sobre quem você o coloque, mesmo sobre o amado do Pai, ele reage àquele pecado da mesma forma que está reagindo ao pecado de quem já está no inferno. O inferno em que incorreu no Calvário, naquele madeiro amaldiçoado, revela melhor do que nada a natureza do pecado, quando engalfou o Cordeiro Imaculado. E é por isso que essas obras eram tão imensas, porque essas pessoas não eram nem um pouco superficiais sobre nada disso. Então John Flavel escreveu assim: existe
alguém entre nós que menospreza o pecado e é facilmente vencido por toda a tentação de cometê-lo? Ó, vem aqui. Acorde todas as manhãs e olhe para o Cordeiro de Deus. E você não pode ter pensamentos leves do teu pecado depois de tal visão de Cristo. Veja aqui o preço do pecado. Eis o que custou ao santo Deus espiá-lo. Ele veio ao mundo como um cordeiro amarrado com as faixas de um decreto irreversível para morrer pelo pecado. Ele veio do seio do Pai para ser nosso resgatador, e isso ao preço de sua própria vida. A mão da justiça severa derramou o sangue do coração desse cordeiro imaculado para expiar os pecados daqueles que pecaram contra Deus, e Deus irá salvar. E no entanto você pode olhar para um pecado com um coração leve. Deus nos livre, Deus nos livre. Você pode explicar isso com o humanismo secular. Deus nos livre. Você pode pegar o que fez Jesus sentir a ira infinita de Deus e explicar isso com o pensamento secular do humanismo. Outra linha de argumento que os puritanos usariam para expor a atrocidade do pecado era comparar a coisa mais desagradável conhecida pelo homem. O que o homem conhece como a coisa mais desagradável? O sofrimento. Ah, quem dera um mundo sem sofrimento, né? É tudo que nós imaginamos. Thomas Watson diz assim: há mais mal no menor pecado do que no maior sofrimento corporal que possa existir. Jeremiah Burroughs, outro puritano, né, escreveu sobre vários assuntos, viveu pouquinho, 1600, 1646. Né? Ele publicou uma obra, né? Ele tem uma obra famosa dele sobre a joia rara do contentamento cristão, né? Mas há uma que ele publicou que é O Mal dos Males, né? E do qual ele argumenta de maneira muito específica muitas razões como o pecado é pior do que qualquer dor. Ele pode escrever 400, 500 páginas sobre isso. E ele diz: há mais mal no menor pecado do que na maior aflição. Ele argumenta que o pecado a Deus, o pecado e Deus, melhor dizendo, são contrários um ao outro, e o pecado se opõe a qualquer coisa boa. E o pecado é o veneno dos todos os males que você vê na vida. O veneno daquele mal é o pecado. E o pecado tem uma dimensão infinita e caráter, e o pecado nos deixa um com Satanás. Além disso, Deus criou o inferno para punir o pecado. Deus criou, não outro ser. Se você se sente ofendido com o inferno, é porque você nunca viu o pecado como Deus vê. Porque nós olhamos para o pecado com prazer, é que nós ficamos ofendidos com o inferno. Ninguém, ele diz, ficaria ofendido com o inferno se pudesse enxergar um pouco o pecado como Deus vê. Porque ele diz: você está ofendido com o pecado, com o inferno não ofende Deus, mas o pecado ofende e não te ofende. Ele diz: não é estranho o inferno te ofender e não ofender Deus, e o pecado ofender Deus e não te ofender. O que te ofende? O inferno ou o pecado? E ele vai passar muito tempo a partir disso expandindo as coisas que te ofendem ou não. Da perspectiva de Deus, que é óbvio, é a certa, o menor pecado merece o inferno. O menor pecado merece o inferno eterno. Se tua perspectiva não é essa, então você está distante. Embora não esteja livre da influência do pecado, ele diz: pelo poder do evangelho o crente foi liberto desse domínio. Thomas Watson diz: um homem piedoso não se entrega a nenhum pecado, embora o pecado viva nele, ele não vive no pecado. Tem havido uma inversão radical em relação na relação que o crente tem com o pecado quando ele se converte, não é? O pecado era saboreado, era
você se deliciava. Depois há uma luta. Você bota capacete, você bota pegar espada, você bota... É muito diferente a relação que o homem tem com o pudim e a relação que ele tinha com as trincheiras na Primeira Guerra Mundial. Então, essa é a diferença. O pecado ainda existe como um pudim ou numa trincheira. Essa é a diferença entre um homem salvo e um perdido. Há uma luta. Em Cristo, aqueles que amam a justiça, o Salmo 45:7 diz: odeie o mal. Você que ama a justiça, odeie o mal. Há essas relações. Então, parte de ver nosso pecado corretamente é entender que nosso pecado restante pertence à nossa condição nesta vida. Mas isso não deve ser confundido com nossa posição em Cristo. E nem nós usamos nossa posição em Cristo para conviver sem espada, escudo, com o pecado. Então, Thomas Watson, ele, numa obra chamada O Principal dos Pecadores, ele diz assim: aqui está um pilar de apoio para toda alma que rompeu com o pecado e adotou a santidade. Esta é uma evidência indubitável de que você é um verdadeiro filho de Deus. Carne e sangue nunca poderiam alcançar isso. Somente a graça onipotente poderia vencer sua corrupção e paixão pelo pecado. 1 João 3,9 diz: aquele que é nascido de Deus não vive no pecado, não é? Ele não peca deliberadamente, ele não peca com prazer, como se deliciando anteriormente. Em seu coração ele abomina o pecado, em sua vida ele quer e o abandona. Aqui está alguém que nasceu de Deus, e deixe isso confortar o verdadeiro penitente. Embora ele não possa se livrar de um corpo de pecado, mas pode fazer com que suas falhas façam o que puder. Ele ainda vai vê-las em sua vida, não é? Esses pecados contra os quais ele luta, porque foram cancelados, e só por isso ele pode fazer isso, não estão sob sua fiança. Deus será propício por meio de Cristo, porque ele vê a sua própria obra no coração do homem. Então, para nós encerrarmos, há aquela tensão. Como ela fica em equilíbrio? Você vê que os puritanos nunca falam sobre o pecado até levar alguém simplesmente ao desespero. Eles são os homens mais felizes nas piores circunstâncias. E no início a gente perguntou como nós podemos manter uma consciência limpa se o pecado ainda permanece em nossa consciência. E esse é um paradoxo. Como crente, nós devemos procurar convencer nossa consciência do pecado. Em vez de falar, em vez de tentar obliterar, nós devemos fazer, encher a nossa consciência da percepção do pecado, mas nunca sem o Evangelho, nunca sem o Calvário. É aqui que a tensão paradoxal é desfeita. Nunca essa compreensão profunda do pecado leva nenhum verdadeiro homem em Cristo ao desespero. Leva ele a ver Cristo cada vez maior, cada vez mais suficiente. E a gente só deve olhar para o pecado assim, dentro de uma estrutura evangélica. Se alguém faz, ou pega só parte do que os puritanos escreveram e é um legalista, ou ele vai ser totalmente hipócrita, ou totalmente desesperado. Devemos fazê-lo dentro dessa estrutura evangélica. E, para encerrar, Ralph Winning dá quatro diretrizes, que depois ele divide isso em quase 40. Descanse na justiça imputada de Cristo. Essa é a chave para garantir uma consciência purificada, sem tentar jogar para o lado qualquer pecado, mas olhá-lo de frente. Hebreus 9, 13 e 14 diz: porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha aspergida sobre o imundo santifica para a purificação da carne, algo
meramente cerimonial, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo eterno Espírito se ofereceu sem mácula a Deus, purificou sua consciência de obras mortas para servir ao Deus vivo. Ninguém que está por causa dos pecados, porque percebeu os pecados, inútil para Deus, desesperado, deprimido, na verdade entende o Evangelho. A expiação satisfaz todos os nossos pecados em toda a sua escuridão e imundície, e pela fé Cristo se torna nossa justiça perfeita diante do Pai, e exatamente por isso que a gente pode olhar para a feiura do nosso pecado. Devemos confiar nele somente, não em nossas lutas contra o pecado, não em nossos arrependimentos. Não confiamos que Deus nos perdoou porque choramos. Choramos. Não confiamos, não achamos que Deus nos perdoou porque nos reformamos e abandonamos algo. Abandonamos, mas não é por isso que nós achamos que Deus nos perdoou, porque não é. Essas são consequências, são resultados. Nós sabemos que foi só por causa de Cristo. Não pense que você deve desenvolver um certo nível de aversão ao pecado antes de poder sentir a doçura do que Cristo fez. Ele diz, e virem, ele aconselha, abre aspas, orações e lágrimas, suspiros e tristezas não são nossos salvadores. É somente Jesus que nos salva dos nossos pecados. Quanto mais claras forem as visões que você obtiver do pecado, mais firmemente você deve se apegar somente a Cristo. Mais doce ele vai ser, e mais poder para viver para ele você terá. Em segundo lugar, pratique o autoexame diário em oração e meditação, ao invés do contrário. Não é grande coisa, todo mundo está fazendo. Em nossas vidas ocupadas, não é, do século 21 e apressadas, nós damos pouca atenção ao funcionamento da nossa consciência, porque nós temos um ruído branco o tempo todo à nossa volta e já nem percebemos mais. Nós somos pobres ouvintes de nossas consciências. Nós sequer deixamos nossas consciências falar conosco. Nós nos enchemos de barulho, e quando nós ficamos sozinhos muito tempo, a gente ouve a nossa consciência um pouquinho, a gente fica deprimido. Então a gente tenta fazer alguma coisa, nós não conseguimos ouvi-la. Precisamos desligar todo o barulho. Ele diz, olha que no século XVI, no século 17, né, no caso dele, que nos distrai ficar sozinhos na presença de Deus regularmente, e precisamos da palavra de Deus, mas precisamos estudar não só a palavra de Deus, porque se estudar tudo sobre egoísmo na palavra de Deus, Ralph vai dizer, mas não estudar tudo sobre egoísmo no teu coração, e como ele aparece, então será inútil. E ele disse que era costume muitas pessoas estudarem muito precisamente o egoísmo na palavra, mas não estudarem no coração, o que torna inútil. Thomas Watson diz, a autoanálise e a anatomia do coração. Um cirurgião, quando faz uma dissecação do corpo, descobre as partes internas, o coração, o fígado, as artérias. Assim, um cristão verdadeiro se anatomiza. Ele perscruta o que é carne e o que é espírito, o que é pecado e o que é graça. Então, ao refletirmos sobre o dia no final do dia, sobre a semana no final da semana, sobre o mês, o ano, vamos sondar nossa consciência com as Escrituras. Vamos estudar as Escrituras e estudar nossos corações, deixar nossas consciências cheias da palavra de Deus e deixar elas fazer o trabalho, ainda que duro. Isso nos ajudará a discernir nossas falhas, mas é isso que permite confessar elas a Cristo e não ter nenhuma dúvida de que nenhuma delas estão além da sua obra. Vigiar no coração, para guardar o coração e orar por força e meio e suprimento do Espírito, que é poderoso, infinitamente mais do que o pecado, para lidar com isso, como está em Mateus 6,13. Em terceiro lugar, esforce para obter uma consciência sensível, em vez de tentar pegar alguma coisa para torná-la mais dura. Cuide dela com muito cuidado. Ele diz, mantenha uma consciência sensível, que não menospreze pecado nenhum. Uma consciência sensível é uma das coisas mais preciosas aos olhos de Deus, porque
uma consciência sensível diz: Deus, eu te valorizo acima de todas as coisas. E ela é facilmente então perfurada pelo espinho do pecado. O pecado é um espinho, mas um espinho na pele do hipopótamo não é, mas na pele de um bebê. Então estimula a mantermos o final do dia com a verdade da nossa alma aberta diante de Deus. Thomas Menton, 1620, 1677, ele diz assim: esta é a diferença entre uma consciência sensível e um coração duro. Alguém tem medo de ofender a Deus na menor questão. O outro não faz nada do pecado. E assim, cada vez mais, ele pode racionalizar um pecado maior. Bem, então um homem que tem um coração terno, reluta e luta com o menor pecado que ele vê na Bíblia e que ele estuda em seu coração. Uma consciência terna manterá mais próximo. É isso que Paulo estava dizendo. Você vê, não há na verdade aquela tensão quando ele diz que ele quer se manter com uma consciência assim. Não era falando menos sobre o pecado, endurecendo a consciência, mas enchendo a consciência de uma realidade cada vez mais profunda do pecado e mais profunda do Salvador. E, para terminar, quarto lugar, exponha totalmente o pecado à sua consciência e arrependa-se profundamente dele. Não se economize jogando jogos com o seu pecado. Cuidado com a parcialidade em lidar com o pecado na vida dos outros e na sua vida, porque vai surgir viés de preferência que você tem naturalmente por você mesmo, que fará você pronto a obliterar a sua consciência. Então, Thomas Watson diz: o diabo pintaria o pecado na cor vermelha, se é a cor que você gosta, na cor vermelha do prazer e do lucro, para fazê-lo parecer justo. Mas eu vou retirar todo dia toda a tinta que ele pinta, para que eu possa ver a cara feia do pecado. Somos propensos a ter pensamentos superficiais sobre o pecado, porque não estamos tirando a tinta que o diabo colocou sobre ele. E se você ler a doutrina do arrependimento de Thomas Watson, que dissecação da alma perdoada. Então, em Cristo é possível desfrutar da doce certeza de uma consciência limpa por causa da obra dele, e não por obliterarmos e endurecermos nossa consciência contra o pecado. O caminho para uma consciência limpa é se aprofundar tremendamente em tudo que o pecado é, e então ver como Cristo sobrepuja aquilo. Então essas duas coisas andam juntas. Uma consciência livre de acusação, limpa, não porque eu lidei superficialmente com o pecado. E Thomas Watson então encerra dizendo: ó música da consciência, a consciência se transforma em um paraíso, e ali o cristão se consola docemente e colhe todos os dias flores de alegria. Cultivar isso é crescer em segurança. É nisso que os puritanos são uma bênção para nós. Não a roupa que eles usavam, chapéu que eles usavam, peruca que eles usavam, a música que eles ouviam, o século que eles viveram. Vamos ficar de pé, vamos orar.